Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Mercedes, estou aqui para mais uma videoaula da série Aprendendo Facilmente Contabilidade de Custo. Videoaula 12, Custo Padrão. Importância vital para você que é aluno de curso superior e para você que está se preparando para enfrentar um concurso público, né? Desde já agradeço a sua participação, deixe seu like, inscreva-se no meu canal, seja partícipe do crescimento do mesmo. Agradeço também a todos que já se inscreveram, que estão participando de todas as videoaulas e assim por diante. Vamos lá, a nossa agendinha de hoje. Primeiro vamos falar conceitos básicos envolvendo custo padrão, finalidades, utilidades e requisitos, fixação do custo padrão em orçamento, contabilização do custo padrão, análise das variações. É de suma importância, isso é muito exigido, principalmente em concurso público, exercício de fixação e leituras recomendadas. Ok? Custo padrão, tudo aqui que nós vamos falar de conceitos básicos, tanto faz eu aplicá-lo considerando custeio por absorção e considerando custeio variável, né? Vale para os duas modalidades de custeio, variável ou por absorção, né? Então, quando se pensa em planejamento e controle de custos, eu tenho que trabalhar com custo padrão, né? Custo padrão é um custo planejado para um produto ou conjunto de produtos. É mais indicado para empresas que fabricam produtos padronizados e em série. Lembro sempre que custo padrão não é custo meta, né? Custo meta é um custo de fora para dentro, né? Eu estou preocupado que meu concorrente está cobrando X por um produto e eu cobro mais. Então, é aquela história, o que eu devo fazer para ser competitivo com o preço praticado pelo meu concorrente, né? Então, o custo padrão é calculado com base em fatores de produção da empresa. Então, o custo de dentro para fora. Você vê que é o inverso do outro. O outro é de fora para dentro. Mais adiante, nós vamos falar em outra aula sobre custo meta, né? Quando falarmos de precificação. E aí a gente vai detalhar um pouquinho mais sobre o custo meta. O objetivo maior agora é falar sobre custo padrão. Tipo de custo padrão, ele pode ser o ideal, corrente ou estimado, né? Eu posso ter esses três tipos de custo padrão. Custo padrão ideal, o nome já está dizendo, ele é de laboratório, sendo extremamente teórico e muito restrito e difícil de aplicação. Simplesmente por quê? Porque ele considera os melhores fatores de produção, os fatores de produção ideais. E nem toda empresa tem isso, né? Ou quase nenhuma tem. Então, ele considera apenas aqueles fatores de produção que cientificamente eu não posso eliminar, né? As ineficiências de fatores de produção que eu não posso eliminar. Isso é que ele considera. Só que eu não tenho os melhores fatores de produção, eu não tenho as melhores máquinas, não tenho os melhores funcionários e assim por dentro. Sempre eu estou convivendo com coisas, quer dizer, um determinado colaborador é mais produtivo do que o outro, uma determinada máquina é mais nova do que a outra, produz gastando menos energia, por exemplo, e assim por diante. Então, na verdade, é uma meta de longo prazo, né? Eu nunca vou chegar à conclusão, ou pelo menos chegar à situação de ter todos os meus fatores de produção na condição ideal. Já o custo padrão corrente, não, ele considera os fatores de produção existentes na empresa, com suas deficiências. Ele considera o que você tem, como você dispõe de seus fatores de produção. Então, é baseado em estudos teóricos também, pesquisa, mas em testes práticos, ou seja, leva em consideração o seu status quo, né? É uma meta para um próximo período, ou seja, curto e médio prazo, né? O custo padrão corrente é importante porque ele representa a realidade que a sua empresa vive, né? Então, é aquele que deveria ser alcançado caso a empresa atingisse certo nível de desempenho. Isso é o custo padrão corrente, né? E o custo padrão estimado é aquele que considera o quê? Considera uma média do seu passado. Eu pego lá o custo padrão de 2, 3 anos, como você está trabalhando, né? O seu custo, aí tira essa média e adoto como padrão. É uma média do passado que é considerada uma base válida, desde que eu faça alguns ajustes, né? De melhorias que, por exemplo, aconteceram ou irão acontecer no período que eu vou considerar, e eu considero isso como um custo padrão, né, em cima de um passado, né, ele leva em consideração um passado, né, e considero apenas aspectos práticos, eu estou em cima daquilo que aconteceu com alguns ajustes. Isso é que é o custo padrão estimado. Quais são as finalidades, utilidades e requisitos do custo padrão, né? Primeiro, o custo padrão corrente, né? Primeira finalidade, planejamento e controle de custo. É de importância vital que para planejar e controlar custo eu saiba antecipadamente quanto eu vou gastar
ou seja, quais são meus custos para poder fazer o acompanhamento, né, previsto e realizado, né? E fixar uma base para posteriores comparações, né? Então, o que realmente ocorreu e como eu fiz a previsão, né? Então, eu sei antecipadamente qual será meu custo e quando acontecer o real, eu começo a comparar e dar os devidos ajustes, né? Eu diria, né? Na verdade, é uma técnica auxiliar e não elimina em hipótese alguma os valores reais. O custo real sempre existirá. É uma meta e um desafio a ser alcançado. E ele tem que ser execuível, né? Eu não posso estabelecer metas inatingíveis, né? Isso desestimulará todo mundo, né? Então, todos ficarão desestimulados se você estabelecer metas que são inatingíveis, né? Ela pode ser difícil, mas pode ser atingíveis. Utilidade. Elaboração de orçamento, avaliação de desempenhos, adoção de melhorias contínuas, o CAS, quer dizer, a cada dia eu posso ser melhor do que o dia anterior, gestão de custos de um modo geral, né? Então, a cada dia eu posso pensar em produzir melhor, com melhor qualidade, melhorar meus processos, melhorar as etapas do processo, né? Qualificar mais os meus colaboradores e assim por diante. E aí os requisitos maior é um sucesso da implantação, é condicionado a você ter um bom sistema de custo real. Por quê? Porque eu preciso comparar com a realidade, né? O sistema de custo real é aquele que vai, evidentemente, manter uma base de dados com o que realmente está acontecendo na empresa, né? Existência de orçamento, que lá no orçamento está meu custo padrão, corrente, e registro de valores monetários e quantitativos físicos dos fatores de produção. Então, quantidade e preço, né? Quantidade e valor. Se eu comprei matéria-prima, está registrado lá a quantidade que eu precisei, a nível de previsão, e o preço que eu estou prevendo pagar quando for comprar, né? Então, com isso, eu tenho melhores controles e análise e ajustes, né? Evidentemente, quando eu trabalho lá em valores monetários e quantidades físicas, a gente tem duas coisas interessantes a ser abordadas aí. Primeiro, quantidade física, eu tenho que ser muito preciso. Se eu errar para mais ou para menos, é um erro meu, né, da empresa. Já valores monetários, aquilo que eu vou gastar, vou pagar por aquela matéria-prima, não depende de mim, depende de terceiros, vai acontecer no futuro, né? Então, a estimativa que eu faço, né, ou a minha previsão de custo padrão a nível de quantidade física tem que ser muito precisa, né? Porque é um erro considerado grave, se eu errar para mais ou para menos. E valores monetários? Não, o valor monetário não depende de mim, depende da economia, depende do mercado na época e assim por diante. Então, a gente começa a perceber que são variações que são aceitáveis, né? Fixação do custo padrão em orçamento, né? Você veja, na hora de fixar o custo padrão, tem que ter uma interação fortíssima em contabilidade de custo e engenharia de produção. Aqui eu conheço todas as técnicas e ferramentas e aqui eu conheço, o pessoal de engenharia de produção conhece o dia a dia, o que acontece no chão de fábrica, né? Então, a implantação não precisa ser para toda empresa. Eu posso, evidentemente, implantar na área que eu preciso ter um maior controle, né? E aí eu faço exatamente a implantação do custo padrão. E depois, gradativamente, eu vou estendendo para toda a empresa. A atenção especial, isso aí eu não posso me esquecer nunca, é a dinâmica da produção e da qualidade. Se a minha produção melhorou, porque mexeu nos fatores de produção, o custo padrão também deve ser alterado, né? Então, evidentemente que se eu melhorei a qualidade do meu produto, né, estou gastando menos quantidade de matéria-prima, porque estou com uma qualidade melhor e tudo mais, também mexe no meu custo padrão. Então, é algo que eu preciso estar acompanhando sistematicamente e dando os ajustes necessários em função de alterações que possam existir nos fatores de produção, ok? Custo padrão e orçamento, né? Evidentemente, custo padrão corrente está no orçamento, aqui eu estou orçando lá quantidade e valor, né? Atenção especial para o preço que eu vou considerar, né? Na verdade, as variações de preço decorrente de inflação e a fixação do custo padrão em termos de moeda forte ou fictícia, né? Então, evidentemente que quando eu trabalhar o preço que eu paguei, né, que alguém me vendeu aquela matéria-prima, é importância vital que eu tenha ela trabalhado em moeda forte, fictícia, ou trazer o valor presente, os valores, né? Contabilização do custo padrão. Ele não precisa ser contabilizado. Se eu quiser, eu não preciso contabilizar. Eu simplesmente posso fazer comparações extracontabilmente, né? Embora o CPC 16 admita a valorização dos estoques do balanço patrimonial pelo custo padrão, né? Desde que você faça ajustes periódicos em função das variações. Então, se eu adoto o custo padrão e quero adotá-lo, evidentemente, para meus estoques, a nível de balanço patrimonial, eu preciso sistematicamente estar fazendo os ajustes em função de comparar o padrão com o real e dar os devidos ajustes para mais ou para menos em relação ao custo padrão, né?
E a contabilização do custo real pode ser simplificada ou detalhada. Quer dizer, eu posso trabalhar o meu custo real detalhado, né, partes menores dos meus produtos e assim por diante, ou trabalhar com valores agregados, né? Tanto isso, a simplificação ou não, depende do tipo de controle que você vai querer manter. E aí surge uma coisa importantíssima, que é a análise das variações de custo. Esse assunto sempre cai muito em concurso público, né? Principalmente. E os professores também das faculdades exigem muito nos cursos superiores, como analisar as variações, para ver se foi uma variação favorável ou desfavorável, se eu gastei mais ou gastei menos, e assim por diante, né? Olha, se você está gostando da aula, dê o seu like, faça a sua inscrição, divulgue nas suas redes sociais, seja um partícipe, né, da construção e do crescimento desse canal. Então, vamos lá. Variações, preço e quantidade, importância vital. Então, se eu pegar aqui a quantidade padrão que eu estou utilizando, né, que eu vou projetar, e o preço padrão que eu vou pagar por aquilo, esta área daqui é multiplicar preço padrão vezes quantidade padrão. E aqui está exatamente o meu custo padrão para determinado item. Matéria-prima, por exemplo. Está lá o valor quanto eu vou pagar daquela matéria-prima X, né? Multiplicar a quantidade padrão, ou volume, como queira chamar, vezes o padrão, o preço padrão que eu estou pagando. E aqui eu tenho exatamente o custo padrão. Na prática, o que acontece? Quando há a realização, esse valor do preço padrão, o real pode ser maior ou menor. E a quantidade que eu vou gastar, posso gastar mais ou gastar menos, né? E aí, para simplificar, eu vou mostrar um caso e depois ver os demais casos. Primeiro caso, eu gastei mais, tanto em preço, na hora que eu fui comprar, eu paguei mais, e como em quantidade, eu precisei de mais. Então, observe que eu tenho uma área aqui achurriada, aqui, né? Verdezinho aqui, que mostra uma quantidade, aqui uma variação de quantidade e uma variação de preço, né? Então, nessa variação de quantidade, e aqui uma variação mista, aqui está envolvido quantidade e preço. Quais são esses valores, né, de variação de quantidade e preço? A variação de quantidade, como é dada? A variação de quantidade é o preço padrão, está vendo essa ordenada aqui, ó, padrão, preço padrão vezes QR menos QP. E aqui você tem a variação de quantidade. Essa área daqui é quanto eu gastei a mais no meu custo em função da quantidade envolvida. Já esta área daqui é o contrário. É quanto eu gastei a mais em função do preço que eu paguei a mais. Então, é quantidade padrão vezes preço real menos preço padrão. Então, você tem duas áreas, né? Uma área que fala de quantidade e uma área de preço. Todas essas duas áreas influenciaram no meu custo total. Qual seria meu custo total? Seria o QR, aqui, ó, vezes o PR. E o QP vezes o PP, né? Ou seja, preço padrão vezes quantidade padrão, né? Então, essa variação aqui que deu, ela é influenciada primeiro pela quantidade, depois também pelo preço. E eu tenho aqui uma variação mista, que seria o quê? A variação mista seria quantidade real menos quantidade padrão vezes preço padrão menos preço real, né? Então, a gente começa a perceber que aqui eu tenho uma variação mista, né? QR menos QP, PR menos PP. Então, essa variação de custo total, que de uma maneira simplificada eu posso dizer o custo real menos o custo padrão, ela é explicada em função da variação de quantidade, variação de preço e uma variação mista de quantidade e preço. Um detalhe específico, né? Para ter variação mista, é preciso que eu tenha, evidentemente, variação de quantidade e de preço. Se uma dessas variações aqui ela não existir, simplesmente eu não tenho variação mista, certo? A variação mista, para existir, eu preciso ter variação de quantidade e variação de preço. Então, aqui você tem, nesse primeiro gráfico aqui, uma explicação, né, da variação do real menos o padrão, né? A nível global, se eu quiser saber quanto foi o real, eu pego quantidade real e multiplico pelo preço real, eu tenho o valor. E a quantidade padrão vezes preço padrão, eu tenho o padrão. A diferença dela é explicada, ou seja, a diferença do real para o padrão é explicada através da variação de preço, variação de quantidade e variação mista, ok? Vamos adiante, né? Observe, como eu disse, nós tratamos um primeiro caso, que você tinha tudo a mais, né? Ou seja, eu gastei mais e gastei menos. Mas naquele gráfico eu tenho várias condições a serem tratadas, né? Esse PR pode estar aqui, ou pode estar aqui em cima.
igual ao padrão. O QR também, a quantidade real pode estar acima do padrão, igual ao padrão ou menor. Então, eu tenho, na verdade, 9 possibilidades que podem acontecer naquelas variações. São os 9 casos analisados aqui, né? Então, eu posso ter o preço padrão igual ao preço real, e aqui eu posso ter 3 variações. Quantidade padrão igual a real, quer dizer, nesse caso aqui foi tudo igual, quer dizer, o padrão igual a real, é ótimo, né? Previsão muito boa, bolinha de cristal, eu diria, né? Quantidade padrão maior do que a quantidade real, e quantidade padrão menor que a quantidade real. Então, para preço padrão igual ao preço real, eu tenho 3 possibilidades de quantidade ou volumes, né? Para o preço padrão maior do que o preço real, eu posso também ter 3 quantidades de variações de quantidades e volumes, né? Quer dizer, igual, maior ou menor. A mesma coisa acontece se eu tiver um preço padrão menor do que o preço real. Eu também tenho 3 possibilidades de variações de quantidades. Uma que não varia, no caso específico, que é padrão igual a real, mas eu posso ter quantidade padrão maior do que o real e quantidade padrão menor do que o real, né? Então, você veja que há 9 possibilidades de casos a serem analisados quando eu trabalho preço e quantidade, considerando aquele gráfico cartesiano apresentado no slide anterior, tá? Essas análises de variações, a nível de forma, a gente já viu lá, né? A nível de material seria quantidade, variação de preço, quantidade mista. A mesma coisa se aplica à mão de obra, apenas a gente dá uma nomenclatura nova, né? Em lugar de chamar variação de preço e quantidade, a gente vai falar de variação de eficiência, quer dizer, a taxa padrão que eu estou pagando àquele funcionário, as horas reais que ele utilizou menos as horas padrão, e a taxa evidentemente, é a hora padrão vezes a taxa real que eu estou pagando, menos a taxa padrão, né? Então, você veja que eu tenho aqui para preço, eu tenho taxa, e para quantidade eu tenho eficiência. Então, eu tenho essa nomenclatura nova, que evidentemente para preço, né? Aqui no material eu estou dizendo variação de preço, né? E aqui eu trabalho variação de taxa. E quando eu trabalho a variação de quantidade, né? Na verdade, eu estou aqui trabalhando variação de eficiência, né? Comparação. E a variação mista, mesma coisa, né? Então, eu tenho variação de preço e quantidade mista, aqui eu tenho variação de eficiência do meu colaborador, variação da taxa que eu estou pagando e variação mista, que envolve variação de horas, né, reais e prevista, e a taxa real e prevista, né? Então, eu começo a observar que essa coisa, ela existe e é muito simples, né? Aqui você tem preço, né, voltado para cá, e aqui você tem quantidade voltada para cá. E aqui você tem horas reais menos horas padrão, e aqui taxa real e taxa padrão, né? Observação. As formas são similares, só que a gente dá uma nomenclatura nova, eficiência e taxa, né? E aí a gente começa a perceber uma coisa interessante, né? Quais são as causas das variações de mão de obra e de material, né? Por que varia mão de obra e material, né? As causas são inúmeras, né? Vamos analisar algumas. Primeiro, material. Problema de qualidade no material comprado, aumento do consumo dela, baixa da qualidade da mão de obra, quer dizer, eu não tenho um pessoal altamente qualificado, por isso a gente gasta mais, máquinas mal preparadas, não reguladas, né? Problemas técnicos que podem estar acontecendo, compra inadequada, né? Decisões erradas de compra. Então, posso ter uma infinidade de causas que eu tive uma variação para mais ou para menos, né? E a variação de mão de obra também, a ineficiência do meu pessoal não qualificado, inexistência de pessoal treinado de stand-by. Às vezes você não se preocupa em ter um segundo, né? Ter uma pessoa de stand-by para suprir uma necessidade numa eventualidade. E aí, na última hora, você vai vai alocar uma pessoa que não está qualificada para exercer aquela função. E com isso você tem uma variação de mão de obra, né? Acréscimo de taxa de mão de obra, que às vezes você prevê lá no seu orçamento, em cima do custo padrão, que a taxa vai ser tanto, e quando chega em determinado momento, através de, evidentemente, do sindicato, a própria direção ou legislação, exige um aumento maior, e aí você tem acréscimo de taxa de mão de obra, né? A ausência de mão de obra qualificada no mercado, às vezes você não tem mão de obra qualificada e você precisa trabalhar com isso, né? Padrão de horas inexequível com o pessoal disponível, às vezes você estabelece padrões de horas que com o pessoal que você tem, com
mão de obra disponível, ela não consegue dar aquele padrão de produtividade, né? Então, você está, evidentemente, alocando valores que são inexequíveis, né? Com aquele padrão que você tem de fator de produção mão de obra, né? A variação do CIP ocorre do mesmo jeito que eu tive variação, né, dos seus custos diretos, né, em cima lá de mão de obra, de material, eu também tenho variações dos custos diretos de produção, né? Então, a variação total, CIPs por unidade por absorção, padrão e real, também posso ter a mesma coisa, e a diferença entre volume real e volume padrão. Alterações nos custos unitários devido à existência de custos diretos fixos. Então, você vai ter variações do mesmo jeito. Só que aqui eu tenho que me preocupar com algumas variações que podem acontecer no CIP e que, evidentemente, implicam em volume, eficiência. E aí, essas alterações no custo, né? Variação de volume, né? Quanto da diferença é atribuída à variação de volume na produção? Se eu produzir mais, o CIP foi também mais, e aí como é que eu fico, né? Primeiro, se verifica a variação de volume como não houvesse variação de custo. Então, estou preocupado com a variação de volume. Então, eu estabeleço meu padrão, quer dizer, os CIPs variáveis mais o CIP fixo, igual ao CIP total. Se eu pegar esse CIP aqui total e dividir ele pela unidade, a quantidade produzida, eu tenho um CIP padrão por unidade, né? Então, eu tenho um CIP, custo indireto de produção padrão por unidade, quer dizer, um CIP total sobre quantidade. Já em relação real também, eu vou fazer a mesma coisa, eu pego o CIP, né? Ou seja, o custo direto de produção real dividido por unidade. Então, eu pego o CIP total e divido pela quantidade real. E aí eu vou ver exatamente o que aconteceu. Observe que no primeiro caso eu dividi pela quantidade padrão, no segundo caso pela quantidade real. E a variação de volume seria igual aqui, o CIP padrão ao nível de padrão, menos o CIP que seria padrão ao nível real. Então, se eu subtrair um de outro, tem a variação de volume, né? Já a variação de custo, se a diferença entre o CIP real e o padrão não é explicada simplesmente pela variação de volume, como nós vimos, então há outra variação a ser explicada, né? Que seria a variação de custos. E a variação de custo é o CIP, né? Custo indireto de produção, que seria padrão ao nível real, menos o CIP real. E aí eu explico. Mas também ainda tem outra variação, a variação de eficiência, né? Até então, o bode expiatório seria o quê? A variação de quantidade e volume ou a variação de custo, né? Ou um ou outro ou os dois, né? Pode estar implicando na variação de CIP. Mas agora eu preciso me preocupar que posso ter uma variação de eficiência, quer dizer, o custo variável total, na verdade, ele é uma função de quê? Variação de horas de máquina, variação de quantidade de quilos de matéria-prima, variação de horas, né, de homens horas e assim por diante. Então, eu preciso uma explicação disso. Então, a minha variação de volume seria o CIP padrão ao nível padrão, menos o CIP, que seria padrão ao nível real. Isso é fácil de perceber, né? E aí a gente começa a ver o seguinte, a eficiência seria o quê? Eu pegar o CIP, que seria padrão ao nível real, né? Menos o CIP padrão ao nível real, ajustado pela ineficiência, né? Então, dá um ajuste pela ineficiência. E aí eu tenho minha variação de custo. A variação de custo seria o CIP padrão ajustado ao nível real e a ineficiência, né? Aqui, ó, o CIP real e a ineficiência, menos o CIP real. Menos o CIP real. E aí eu tinha a variação de custos envolvidas na eficiência. Então, você observa que, quando a gente trata de CIP, eu tenho que me preocupar com variação de volume, variação de custo, variação de eficiência, né? Então, tem 3 variações importantes a serem ajustadas. Mas os conceitos são os mesmos que nós aplicamos lá na variação de matéria-prima, material no caso, e de uma maneira geral, e na variação de mão de obra, né? Então, para isso, agora a gente precisa trabalhar exercício de fixação. Aí você que está assistindo, está gostando da aula, a aula extremamente detalhada, dê o seu like, se inscreva no meu canal, participe do crescimento do mesmo, eu agradeço antecipadamente, como agradeço também a todos aqueles que já se inscreveram e estão participando do crescimento do canal AMC, o canal do conhecimento. Exercício de fixação. A empresa Santíssima S.A. elaborou o seguinte plano de produção para determinado período. Então, a empresa elaborou o período e disse o seguinte, no período que eu estou analisando, vai ter um volume de 4.000 unidades de um determinado produto, matéria-prima 100.000 quilos, vai se gastar isso, a previsão, né? E a mão de obra, 80.000 horas, vai se gastar isso aqui, né? Então,
interessante, né? Baseado no custo padrão e assim por diante. Observe que quando eu dou esses dados, aqui eu já sei quanto é a matéria-prima por unidade, né? O valor, quanto é a quantidade de mão de obra por unidade, aqui dá só dividir um pelo outro, você já sabe automaticamente. Depois de considerada a contabilidade, registrou os seguintes dados reais. Isso aqui foi a minha previsão a nível de padrão. Agora aqui o real. Na verdade, foram produzidos 42 mil unidades. Na verdade, se gastou mais matéria-prima, tá vendo? E a nível de quantidade e valor. E também se gastou aqui mais quantidade de horas, né? A nível de quantidade e valor. Observa que é 4 milhões, 4 milhões e 330 e assim por diante. Eu não sei por unidade. Para saber por unidade, eu preciso dividir esse por esse e esse por esse, para saber se eu paguei mais unitariamente ou não. Mas como eu gastei mais matéria-prima, com certeza eu tive que gastar mais dinheiro para comprar essa matéria-prima, né? E aí, diante do exposto, preencher a ficha de custo padrão por unidade produzida com as respectivas variações. Aí, o que é que o examinador está pedindo? Em relação à matéria-prima, qual o custo real, qual o custo padrão? Em relação à mão de obra, custo real e custo padrão e total. E essa variação que houve de custo real menos custo padrão, saber se ela é favorável ou desfavorável e explicar, né, como essa variação aconteceu, né? A importância vital é a explicação, né? Então, esse quadrozinho aqui, ó, essa partezinha desse quadro, é a explicação de como ocorreram essas variações. Se eu tiver aqui uma variação favorável de 100, essa variação favorável de 100 ela foi provocada por quantidade e preço mista. Como foi? Né? Alguma pode ser favorável ou não. Se ela foi favorável aqui, como foi a distribuição de quantidade e preço mista? Ou seja, qual a influência de quantidade e preço mista para essa variação total? É isso que o examinador está, evidentemente, solicitando. Né? Então, você observa que essas variações implicaram numa variação total explicitada aqui pela CR menos CP, custo real, custo padrão. Quer seja matéria-prima, quer seja mão de obra e o total. Né? Basicamente é isso que a questão pede. Vamos lá. Então, comparar custo real e custo padrão. Veja. Observe, a nível de matéria-prima, quantidade padrão, 2,5 quilos por unidade. Se eu pegar a quantidade produzida e dividir pela quantidade de quilos, eu vou achar que gastei 2,5 quilos por unidade. Preço padrão, se eu pegar lá quanto gastei e quanto foi o consumo de quantidade, eu sei quanto passei por quilo, né? Quanto estou pagando por quilo, né? Voltando aqui, ó, aquilo que eu falei, ó, se eu dividir isso por isso, isso por isso, eu estou sabendo a nível de matéria-prima e a nível de quantidade, né? E aí eu estou trabalhando, se eu dividir isso por isso, eu sei exatamente quanto estou gastando também por unidade, né? E aí a gente chega aqui facilmente. Custo padrão foi 100 por unidade, a quantidade real 2,60, quer dizer, gastou um pouquinho mais. Preço real 39, quer dizer, eu consegui pagar menos aqui, né? Dividi lá e vi que paguei um pouquinho menos por quilograma. E o custo real de 102, o custo real foi maior. Né? Se eu levar a mão de obra direta, também eu vou fazer o mesmo cálculo, né? Levando em consideração os mesmos valores que estão lá no problema. É fácil de você perceber o problema, né? Mão de obra aqui, ó, exatamente, você dividir isso por isso, você saber por hora quanto foi. E aí eu chego à quantidade padrão, quer dizer, 120, né, o meu custo padrão, e a custo real, 123,90. Então, nesse caso, eu já estabeleci, né, através dos dados apresentados pelo problema, qual é meu custo padrão e real para matéria-prima e qual é meu custo padrão e real para mão de obra direta. Né? Aí vamos analisar as variações, né? Variação de eficiência no uso da matéria-prima, variação de consumo, eu vou pegar preço padrão QR menos QP. Observe que sempre nas nossas formas eu estou usando QR menos QP, que a maioria dos livros trabalha assim. Mas se eu inverter QP menos QR, a minha interpretação será a inversa do que eu estou falando, certo? Então, na verdade, eu tenho preço padrão 40, ó, 40 está aqui, tá vendo? É importante aqui, deixa eu frisar isso aqui para deixar bem, né, explicadinho para vocês. 40, né? Trabalhei aqui o preço padrão, né? E, evidentemente, 2,6 menos 2,5. 2,6 está aqui, ó, tá vendo? 2,6 está aqui e 2,5 está logo aqui acima, né? Ok? Então, trabalhei isso aí, aplicação direta da fórmula, né?
E aí eu tenho uma variação de 4 por unidade, você veja que ela é desfavorável, eu gastei mais em quantidade, então se eu consumir mais é uma variação desfavorável, né? Aqui, variação de preço na compra de matéria-prima, mesmíssima coisa, né? Eu vou pegar a quantidade padrão, está aqui, ó, 2,5, e o preço real que eu paguei, 13,39,50, menos 40, né? Então, aí eu vou ter uma variação exatamente de matéria-prima, né? Então, eu tenho uma variação de 1,25, observe que ela aqui é negativa, quer dizer, eu gastei menos, né? Porque eu paguei menos, né? Por essa matéria-prima. Então, se custou menos, é uma variação favorável. Você observa que eu já tenho uma variação aqui desfavorável e favorável para explicar a variação total de matéria-prima, né? E eu tenho também a variação mista, porque houve uma variação de preço e uma variação de quantidade. Então, se tem variação de preço e quantidade, eu tenho uma variação mista. Você lembra que nós falamos lá nos slides anteriores? Então, eu vou ter QR menos QP, PR menos PP, né? Então, 2,6 menos 2,5, quantidade se gastou mais, mas o preço eu paguei menos. Então, tem uma variação aqui favorável, né? Porque ela é negativa, né? Eu gastei menos, né? A variação mista é menor. Então, se custou menos, ela é favorável, né? A mesma coisa eu vou fazer com o uso da mão de obra. Eu vou fazer, só que em lugar de ser preço e quantidade, eu vou usar aqui taxa, né? A variação de eficiência é a taxa que eu pago padrão, a eficiência, né? É real menos a eficiência padrão, ou seja, quantas horas eu gastei. Ó. Eu gastei aqui 2,1 a hora, né? Vou marcar aqui também, é importante que a gente marque aqui, para deixar bem explicadinho para você que está assistindo, você poder assistir depois várias vezes. Então, você tem aqui R, né? Que na verdade você gastou 2,1, 2,1, tá vendo aqui? E você tem aqui em cima o EP, que você gastou aqui 2, né? Então você tem uma variação que foi a maior, né? Você veja, está maior, então ele é desfavorável. Usou mais horas daquele funcionário ou daquele conjunto de funcionários para trabalhar isso aqui, né? Então você começa a perceber, aqui está a explicação de quais foram essas variações, a nível de matéria-prima, e aqui começando agora no item 4 de mão de obra direta, né? E aí vamos passar para o item de mão de obra direta correspondente à variação de preço. Eu pego minha eficiência padrão, taxa real menos taxa padrão, e você observa que aqui ó, dá negativo, então ela foi favorável, quer dizer, custou menos para a empresa, então ela é favorável. A variação mista é eu pegar a variação de eficiência e a variação de taxa, né? Observe que aqui, como dá negativo, ela também é favorável. Então, a variação mista também custou menos, ela é favorável, né? E para preencher isso aqui é muito simples. Você bota aqui o custo padrão, que já está explicitado lá no slide anterior, 100 mão de obra e 120 padrão, né? E 120, 100 matéria-prima no caso, e 120 para mão de obra. E a real, 102 e 123. Observe que aqui houve uma variação de 2,70 a mais, que era desfavorável. Aqui houve uma variação de 3,90 desfavorável, e no total uma variação de 6,60 desfavorável. Agora, a grande explicação está aqui, né? Quer dizer, o que a gente viu nos slides anteriores é como explicar essa variação. E como eu citei lá, né, essa variação aqui total que a gente está vendo é explicada pela essa variação desse quadro, né? Esse quadro aqui é que explica. Observe a variação de quantidade, de preço e mista. Aqui nós vimos lá que teve uma variação de 4 desfavorável, e 6 desfavorável de mão de obra direta, e uma variação total desfavorável de 10. Aqui a variação de preço nós vimos no slide anterior, que foi 1,25 favorável, 2 favorável, 3,25 no total favorável. E a variação mista, a gente também viu, né, tanto para matéria-prima para mão de obra, inclusive aqui de mão de obra está até aqui, ó, né, 0,10, ó, mão de obra, né, 0,10, 0,10, 2 e assim por diante. E aí você começa a perceber que essa variação mista, ela tem 0,05 favorável para matéria-prima, 0,10, né, aqui, ó, 0,10 com relação a favorável e 0,25 favorável. A explicação da variação aqui total de 2,70 deve-se a isso. Ó. Ele teve uma variação 4 desfavorável, mais uma variação favorável de 1,25, quer dizer, se eu subtrair aqui e subtrair 0,05 que foi favorável mista, vai ter os 2,70, né? A mesma coisa você faz para
mão de obra direta. A variação de 3,90 é decorrente de uma variação de quantidade de 6 desfavorável, que foi calculado, variação de preço de 2 favorável, também que foi calculado, e a variação mista de 0,10 favorável. Essas duas, inclusive, estão aqui, ó, 2, né, e 0,10. Então, se eu somar isso aqui algebricamente, né, 6 menos 6 mais 2 mais 0,10 dá 3,90 desfavorável, né? E a soma é exatamente a mesma coisa. Se eu somar aqui, vou encontrar que aqui eu tenho uma variação total de quantidade de 10 desfavorável, uma variação de preço 3,25 favorável e mista 0,25. E com isso, a gente explica essa variação que houve aí nesse valor total, né? Então, observa que este quadro, ele serve para explicar essa variação aqui total, né? Então, variação. Agora, se a gente quiser fazer a prova dos novos, a gente tiver em dúvida, né, como tem aluno que fica, né, quando está estudando, a variação mista como é, aqui é mais fácil, mas a mista é favorável ou desfavorável? É simplesmente você fazer a prova dos novos, né? Se eu pegar o custo real que foi 102, o custo padrão 100 é mais 2,70. Como explicar essa diferença? Então, a maneira simples é você pegar esses 2,70 e ver que ele é provocado por uma variação de quantidade e 4, uma variação de preço de 25, uma variação mista de 0,5. Eu não sei aqui qual é o sinal que eu vou adotar aqui. Ele é favorável ou desfavorável? Basta você botar 4, essa aqui você já sabe que é menos, aqui tem uma interrogação 0,05 e tem que dar 2,70. Para dar 2,70, né, a gente só pode ter menos 0,05, né? E se eu tenho menos 0,05 é porque ela foi uma variação favorável, né? Ok? A mesma coisa a gente tem para explicar lá a variação de mão de obra, 123 por real, 120 por padrão, 3,90, como explicar essa diferença? O mesmo raciocínio, né? Variação de eficiência, variação de preço, ou taxa, como queira, e variação mista. E aqui eu tenho 6 menos 2, que eu já sei, e aqui para explicar esse 0,10, né? Como é que essa expressão vai dar 3,70, que é essa aqui? Simplesmente vai ver que é menos 0,10, ou seja, a variação mista ela foi favorável também, para que no final eu tivesse uma variação desfavorável de 3,90 em relação a CR menos CP em relação à mão de obra, foi explicado. Então, a maneira de você verificar isso, né? Vamos mais um exemplozinho, né? A grande finalidade do custo padrão é o que esse exercício? É gestão de preço, atendimento às normas contábeis, rentabilidade dos produtos, planejamento e controle do custo, retorno de investimento. Logo no início da aula nós falamos isso, né? A finalidade do custo padrão é exatamente planejamento e controle de custo, né? Importância vital isso aí, né? Observe que futuramente nós teremos aqui no lançamento de algumas aulas somente de resolução de problemas e que também nelas serão tratadas também vários exercícios de custo padrão, né? Esse assunto está muito bem explicado no capítulo 26, 27, 28 do livro de Contabilidade de Custo de Eliseu Martins, como também lá, e observe que o livro texto geralmente tem um exercício para cada capítulo, e o livro de exercícios tem vários exercícios para cada capítulo. Volto a lembrar. E o capítulo 5 do livro de custo de análise e gestão de Evandi Megliorini, né? Terceira edição também tem muito bom isso aí com relação a custo padrão, né? Agradeço penhoradamente a sua participação, agradeço se você der o like, agradeço também que você divulgar isso nas suas redes sociais, é importante que isso seja divulgado, e até uma próxima aula, ok?